certeza. Isso. Perfeito. O Jean falou, né? Se a empresa continua a mesma, não perdeu fundamentos, ela continua a mesma, só o preço que tá mais barato do que antes, né? Então, é para você analisar e estudar para comprar. Exatamente. Né? O que acontece, assim, eu sei que para as pessoas, principalmente para quem está começando, ou passando por uma primeira crise, ou segunda crise, etc., não é tão fácil isso. Isso é um pensamento que eu chamo de pensamento contra-intuitivo. Né? Porque as pessoas gostam de ver no Jornal Nacional lá, a bolsa subiu tantos por cento, e todo mundo comemora, não sei o que e tal. E a gente fala o contrário, eu gosto de ver a bolsa caindo. Né? É até bom a gente explicar por que a gente do AGF gosta de ver a bolsa caindo, né? Mas só complementando, qualquer linha de raciocínio, eu passei por uma crise que foi uma crise de verdade, que é a crise de 2007, 2008, onde a bolsa caiu muito, né, no geral, e ficou durante muito tempo com os preços depreciados. E isso foi uma crise complicadíssima. A Covid foi praticamente um negócio em V. Então caiu muito rápido, né? Principalmente, eu acho, pela propagação de informação que a gente tem hoje, que é muito mais rápida do que antigamente. Então cai muito rápido, mas ao mesmo tempo voltou muito rápido. Então voltou quase num V, né? Bom, só que em 2007, 2008, não foi assim. Você caiu e ficou assim, tipo um L, né? E ficou bastante tempo assim. E aí é um momento que você começa a ser testado. Sim. Porque você imagina, igual você falou no começo, você ficar 4 anos, cara, caindo. Né? Como é que você faz? Então, assim, aí é um negócio de comportamento. Em 2007, 2008, era um tempo que eu comecei na Bolsa. Então, nessa época que eu tinha começado na Bolsa, eu fiquei apavorado. Você acredita, Débora? Eu fiquei desesperado, né? E eu perdi muito dinheiro na época, eu acabei vendendo, né? Então, assim, eu operava na época com trades, fazia operações todas especulativas, fazia tudo errado, né? E aí eu peguei e nessa época eu praticamente fui expulso da bolsa, assim, porque foi uma época muito difícil. Inclusive, isso vai te matando psicologicamente. Sim. E eu comecei a estudar. Depois que eu estudei, né, que eu falei, preciso entender como é que funciona, e fui, não é possível que isso aqui, esse jogo, esse cassino que todo mundo tá pregando aqui. Na época não existia praticamente ninguém que trabalhava com análise fundamentalista. Era tudo uma especulação, era uma roleta o negócio. Então eu comecei a estudar, fui me aperfeiçoando, até que eu me formei, digamos assim, como investidor, minha personalidade, comecei a investir de uma forma correta e tal. E eu falava para mim mesmo, quando tiver a próxima crise, eu não vou pensar 2 vezes, porque eu sei que vai cair, mas vai voltar, né? Pode doer o tanto que for, mas vai voltar. Sim. E eu fiquei, assim, trabalhando o meu comportamento, aprendendo, até a próxima crise. A próxima crise que aconteceu de 2008 para cá foi em 2020. Foi a primeira vez que eu precisei realmente colocar em prática tudo de comportamento que eu tinha aprendido lá atrás. Porque assim, mas teve crise, teve Joesley Day. Não, aquilo lá é fichinha. Eu falando crise mesmo, né? De quedas de 50%, 40%, né? Então são essas. Então, assim, e quando chegou 2020, aí foi a hora de colocar em prática, e eu realmente consegui colocar em prática tudo que eu vinha acumulando ao longo dos anos. E o que eu tento passar agora, e a gente do AGF também passa, é justamente tentar trabalhar o comportamento do investidor para que ele aproveite também essas oportunidades para quando chegar lá na frente não acontecer igual aconteceu comigo. Fala, cara, eu devia ter segurado, eu devia ter esperado, né? As coisas, elas são cíclicas, né? Você tem altos e baixos no mercado. O mercado é exatamente isso o tempo todo. E aí você vai treinando o seu estômago, né? Para quando chegar esses momentos você tá preparado realmente. Com certeza. Para as pessoas que ficam com medo de investir nesses momentos de crise, tem muita gente que fala, eu não vou investir porque a bolsa tá caindo. Muito pelo contrário, que a gente deve investir na bolsa com boas oportunidades. Isso. Como o Jean falou, né? Se a empresa continua a mesma, não perdeu fundamentos, ela continua a mesma, só o preço que tá mais barato do que antes, né? Então, é para você analisar e estudar para comprar. Exatamente. Né? O que acontece, assim, eu sei que para as pessoas, principalmente para quem está começando, ou passando por uma primeira crise, ou segunda crise, etc., não é tão fácil isso. Isso é um pensamento que eu chamo de pensamento contra-intuitivo. Né? Porque as pessoas gostam de ver no Jornal Nacional lá, a bolsa subiu tantos por cento, e todo mundo comemora, não sei o que e tal. E a gente fala o contrário, eu gosto de ver a bolsa caindo.
né? É até bom a gente explicar por que a gente do AGF gosta de ver a bolsa caindo, né? Mas só complementando, qual que é a linha de raciocínio? Eu passei por uma crise que foi uma crise de verdade, que é a crise de 2007, 2008, onde a bolsa caiu muito, né, no geral, e ficou durante muito tempo com os preços depreciados. E isso foi uma crise complicadíssima. A Covid foi praticamente um negócio em V. Então caiu muito rápido, né? Principalmente, eu acho, pela propagação de informação que a gente tem hoje, que é muito mais rápida do que antigamente. Então cai muito rápido, mas ao mesmo tempo voltou muito rápido. Então voltou quase num V, né? Bom, só que em 2007, 2008, não foi assim. Você caiu e ficou assim, tipo um L, né? E ficou bastante tempo assim. E aí é um momento que você começa a ser testado. Sim. Porque você imagina, igual você falou no começo, você ficar 4 anos, cara, caindo, né? Como é que você faz? Então, assim, aí é um negócio de comportamento. E em 2007, 2008, era um tempo que eu comecei na Bolsa. Então, nessa época que eu tinha começado na Bolsa, eu fiquei apavorado. Você acredita, Débora? Eu fiquei desesperado, né? E eu perdi muito dinheiro na época, eu acabei vendendo, né? Então, assim, eu operava na época com trades, fazia operações todas especulativas, fazia tudo errado, né? E aí eu peguei e nessa época eu praticamente fui expulso da bolsa, assim, porque foi uma época muito difícil. Inclusive, isso vai te matando psicologicamente. Sim. E eu comecei a estudar. Depois que eu estudei, né, que eu falei, preciso entender como é que funciona, e fui, não é possível que isso aqui, esse jogo, esse cassino que todo mundo tá pregando aqui, na época não existia praticamente ninguém que trabalhava com análise fundamentalista, era tudo uma especulação, era uma roleta o negócio. Então eu comecei a estudar, fui me aperfeiçoando, até que eu me formei, digamos assim, como investidor, minha personalidade, comecei a investir de uma forma correta e tal, e eu falava pra mim mesmo, quando tiver a próxima crise, eu não vou pensar 2 vezes, porque eu sei que vai cair, mas vai voltar, né? Pode doer o tanto que for, mas vai voltar. Sim. E eu fiquei, assim, trabalhando o meu comportamento, aprendendo, até a próxima crise. A próxima crise que aconteceu de 2008 para cá foi em 2020. Foi a primeira vez que eu precisei realmente colocar em prática tudo de comportamento que eu tinha aprendido lá atrás. Porque assim, mas teve crise, teve Joesley Day. Não, aquilo lá é fichinha. Eu falando crise mesmo, né? De quedas de 50%, 40%, né? Então são essas. Então, assim, e quando chegou 2020, aí foi a hora de colocar em prática, e eu realmente consegui colocar em prática tudo que eu vinha acumulando ao longo dos anos. E o que eu tento passar agora, e a gente do AGF também passa, é justamente tentar trabalhar o comportamento do investidor para que ele aproveite também essas oportunidades para quando chegar lá na frente não acontecer igual aconteceu comigo. Eu falo, cara, eu devia ter segurado, eu devia ter esperado, né? As coisas, elas são cíclicas, né? Você tem altos e baixos no mercado. O mercado é exatamente isso o tempo todo. E aí você vai treinando o seu estômago, né? Para quando chegar esses momentos você tá preparado realmente. Com certeza. Para as pessoas que ficam com medo de investir nesses momentos de crise, tem muita gente que fala, eu não vou investir porque a bolsa tá caindo. Muito pelo contrário, que a gente deve investir na bolsa com boas oportunidades e ações baratas. Mas eu fico pensando se o Barsi, por exemplo, deixasse de investir em meio à crise, em meio ao governo, por exemplo, ao governo Lula, que pelo jeito esse já é o terceiro dele, né? E nesse terceiro, em todos eles, ele já investia na bolsa de valores. Imagina só se ele deixasse de investir nesses tempos de boas oportunidades. Exatamente. Imagina, por exemplo, o Barsi tem mais de 50 anos de bolsa. Já passou por muita crise, muitos governos. É uma estratégia atemporal. Você já imaginou se cada vez que o Barsi tivesse uma crise, ele vendesse, mudasse para renda fixa, mudasse para não sei o quê, né? NFT agora. Fala, não, agora entrou o governo de não sei o quê, eu vou sair porque eu... Não. Ele tá na bolsa comprando boas empresas. Sim. Ele não tá preocupado se vai entrar não sei o quê. Ele tá focado nos negócios que ele vê bons projetos para investir, né? Exatamente. E até pegando o gancho que eu falei sobre por que a gente gosta que caia, é porque, pessoal, é uma coisa que talvez é uma das mais importantes e uma grande diferença da renda fixa para a renda variável. Porque o Barsi toca muito nesse ponto e ele é fundamental, que os dividendos das empresas eles são pagos em função da quantidade de ações que você tem, né? Então, na renda fixa, você é remunerado pelo valor que você investe financeiro. Já na bolsa de valores, você é remunerado pela quantidade de ações. O que isso quer dizer na prática, né? Imagina para quem
tem uma sociedade. Todo mundo que tem uma sociedade, criou uma empresa, eles criam lá no contrato social a cota, né? Que são o número de cotas que você tem. Na bolsa é a mesma coisa, só que são muitas cotas, são milhões, bilhões de cotas, né, que são divididos entre vários investidores. Então, o que acontece? Quanto maior o número de cotas você tem numa sociedade, maior o seu dividendo recebido, porque o dividendo é pago em função do número de ações. Então, imagina o seguinte, se você compra uma empresa a R$10, né, com R$1.000 por mês. Você faz um aporte, você investe R$1.000 por mês, né, e você paga R$10 por uma empresa, né, você compra quanto? Você compra 100 ações, né, mas imagina se essa empresa cai para 5, aí você vai comprar quanto? Agora você vai comprar com os mesmos R$1.000, você vai comprar 200 ações, né, então você dobrou a quantidade de acúmulo de ações que você tem com o mesmo recurso financeiro que você tinha. E aí olha que interessante, quando essa empresa começar a pagar os dividendos, você não vai estar recebendo mais sobre os 100, você está recebendo sobre os 200. Então por isso, pessoal, que a gente gosta tanto quando cai, porque é a oportunidade da gente atingir metas em número de ações mais rápido, né, obtendo um maior número de ações para receber, em última instância, maiores dividendos. E é o momento que a gente consegue o quê? Acelerar. Porque a gente gosta de trabalhar com o quê? Com metas em número de ações. Se a gente tem essas metas em número de ações e eu tenho uma queda, eu consigo acelerar, né, a velocidade que eu vou atingir. Felipe, obrigado pela pergunta. Essa pergunta é importante. Eu talvez eu vou contrariar muita gente. Mas assim, se você quiser usar uma estratégia de dividendo lá fora, sei lá, você mudou, você mora nos Estados Unidos, mora em algum lugar, você quer usar, vai ser perfeitamente possível, porque é uma estratégia que ela é atemporal e também independente da localidade ela vai funcionar e vai te trazer resultados. Agora, as pessoas que estão no Brasil e querem dolarizar patrimônio, precisa ter um pouco de cuidado com isso, principalmente pelo que é vendido, tá? Quando você vai dolarizar o patrimônio, você tem que tomar cuidado primeiro com uma variável que é o dólar. É muito difícil de você conseguir pegar um time certo para mandar esse dinheiro para fora. E a maioria das propagandas que você vê de investimento no exterior acontece justamente quando o dólar está lá em cima. Quando está lá embaixo, você não vê quase ninguém falando. Por que quando está lá em cima? Porque são movimentos de estresse, onde o governo tá ruim, alguma coisa, não sei o quê. Então, vamos mandar para fora, vamos mandar para fora. E o cara começa a mandar para fora. Bom, quando a pessoa vai mandando dinheiro para fora, né, o que é pregado é que é muito fácil, que é muito simples de fazer isso. Ok, no primeiro momento pode ser muito simples, mas se você está se propondo a fazer esse investimento lá fora, você precisa acompanhar minimamente essas empresas. E quando eu falo minimamente, é inclusive ler resultados. Se você mal sabe ler um resultado aqui em português, imagine em inglês. Então esse é um ponto que a pessoa tem que ficar atenta. É muito mais fácil a gente acompanhar empresas que estão no nosso dia a dia aqui no Brasil do que muitas empresas que você não tem a menor ideia do que fazem estão lá fora. Jean, mas tem Apple, não sei o que. Não adianta pegar exceção. Estados Unidos tem milhares de empresas listadas. Então muitas vezes você acaba entrando numa empresa porque paga dividendo, mas você mal sabe o que ela faz, né? Então esse é um outro ponto de cuidado que você tem. Então quando você fez um investimento, mandou para fora, você tem a variável do dólar, você tem a barreira de língua e você tem ainda a questão da cotação lá, então você tem atrelado cotação, mas com dólar. Então isso pode gerar uma volatilidade muito grande. Bom, depois você tem que ficar esperto em relação à declaração de imposto de renda, porque esse é um ponto importante também. Muitas pessoas acham que não tem que declarar nada. E aí entra para mim que é o pior, é o mais complicado, que se chama sucessão patrimonial. Verdade. Se você começa a acumular um patrimônio muito grande lá fora na sua física e por acaso você venha a falecer, tá? Você vai pagar você não, né? Os seus herdeiros vão pagar de imposto de sucessão, é um valor astronômico percentual, se não me engano é 70% do valor que você tem, do que você tem investido lá. Então isso aí é uma coisa que ninguém conta. Então o cara vai mandando dinheiro para fora, vai mandando. Quando ele morre, depois a bomba fica com os herdeiros. Mas qual que é a forma correta disso ser feito? A forma correta é a pessoa constituir uma holding patrimonial lá fora, abrir uma empresa, uma holding patrimonial, colocar os sócios, não sei o quê, e fazer esse investimento. Mas qual que é o problema disso? O problema disso é que para manter essa holding, ela não é barata. Você precisa ter contador,
você precisa tirar o HEIN lá nos Estados Unidos, né? Você precisa ter toda uma estrutura que tem que ser montada para sustentar essa empresa. E aí você vai afastar as pessoas, porque a maioria não vai ter condições financeiras para manter uma holding anual. Então as pessoas começam da forma errada e depois vão descobrir lá na frente que arrumaram uma grande bomba. Então assim, tem que tomar cuidado no investimento no exterior, porque depois você pode arrumar um abacaxi aí para sua família.